E aí pessoal, beleza? Tranquilo galera? Desculpa aí bater aqui no. Pessoal, hoje a gente vai começar com as aulas básicas de Microsoft Word, tá? Nós iremos ter uma profundidade na ferramenta, né, devido ao objetivo dessas aulas para este curso, né? Básico, a ideia é que você conheça os principais recursos da ferramenta. O que é importante é que você conheça uma ferramenta de edição de texto, e aí a gente tem várias. Você tem aqui o Word, que é uma ferramenta que você vai instalar no seu computador, você vai usar ela de forma offline, ou seja, você tem a versão também online, né? Você pode utilizar ela em uma plataforma, na plataforma da Microsoft em nuvem, em que você tem uma versão do Word online, né? Ou seja, todos os arquivos, os documentos que você salva nessa plataforma online, eles já são automaticamente salvos na sua conta, né? Já são armazenados na conta que você tem na nuvem, no caso da Microsoft. No, no exemplo aqui, nas aulas que a gente vai seguir agora, são aulas utilizando a ferramenta para desktop, no caso aqui, a versão que eu tenho mais atualizada do Word, né? E os principais conceitos, né, que a gente pode trazer do Word, desde os seus primórdios, vamos falar assim, a gente vai dar uma passada só para falar um pouco disso, né? Essa versão mais recente do Word, né? As últimas mais recentes, ela tem um design diferenciado, né, das mais antigas, quem trabalhou com o Word nas versões mais antigas, né? Você pode vir aqui na opção de arquivo, na opção página inicial, inserir, desenhar, design, referências, correspondência, revisão, exibir, ajuda, e dar uma navegada para conhecer alguns recursos, né? Alguns recursos do Word, tranquilo? Então, nessa opção de arquivo, você tem aqui arquivos mais recentes, né? Você tem a opção de criar um novo arquivo, de abrir um arquivo que você já tenha do Word, né? Tem alguns modelos aqui de documentos, você pode clicar e buscar mais modelos aqui, o currículo, de livro, de relatório. Hoje em dia, inclusive, com várias ferramentas de IA que tem no mercado aí, isso é facilmente também gerado, né, nessas ferramentas. Então aqui você tem as opções de, por exemplo, salvar o seu documento, salvar um novo documento, né, imprimir, compartilhar, exportar, no caso aqui normalmente quando você quer exportar para um PDF, tá? E assim por diante. São exemplos que a gente vai comentando aqui durante o curso, tá? Durante essas aulas. Em relação à compatibilidade, né, é importante dizer que essas versões mais recentes são compatíveis com as mais antigas, desde o pacote Office, aquele pacote que eram até 2003, né? Eram mais antigas, né? Mas não vale muito a pena gastar tempo falando disso. Também teve as versões desde o pacote de 2007, né? Essas versões atuais, essa ideia mais é, digamos que com essa ideia aqui mais atualizada, né? Essa do design do Word. Então, algumas mudanças vieram ocorrendo, né? De versão para versão, 2007, 2010, teve a versão 2013, a versão 2016, né? Essa daqui é a versão do Word mais recente, 365, tá? Compatibilidade ainda, em relação à compatibilidade, é importante dizer, existe também um pacote chamado LibreOffice, né? Também tem a sua história lá, vinda de outros pacotes, né? Veio também do BROffice, que foi uma tradução do OpenOffice, né? Existia aí uma versão em inglês, né, do OpenOffice, que era
uma ferramenta gratuita que poderia ser utilizada em outros sistemas operacionais, como o Linux, por exemplo, que chegou uma época de ser bastante utilizada. Mas esses documentos também são compatíveis, tá? Os documentos gerados nessas ferramentas são compatíveis com o Word. É possível você abrir esses documentos aqui, caso tenha alguma situação desse tipo, tá? Então, as versões atuais, né? As versões atuais do Word, elas têm toda essa compatibilidade, inclusive com versões antigas do próprio Word, tá? Uma outra informação importante é quanto à extensão desses arquivos dessa ferramenta LibreOffice, né? Que é uma evolução do BROffice, que foi uma... O BROffice foi uma, digamos que uma versão abrasileirada, né? do OpenOffice. E aí, depois, né, evoluiu para o LibreOffice. É um formato chamado ODP, né? Formato de documento aberto chamado. Né? Então, é importante que você saiba disso, caso você pegue algum documento desse aí, nessa extensão. Então, quando você vir aqui, e você tentar criar, por exemplo, desculpa, você tentar salvar aqui, então você vai ter vários tipos de extensões, e aí você vai verificar que a versão padrão do Word, né, é a que a gente chama de versão DocX, tá? Essa aqui é a versão antiga, né, que eu falei que era até 2003, tá? De documento do Word. Existe também, você pode já salvar o arquivo em PDF, né? Tem mais, deixa eu ver outras importantes aqui. O arquivo de modelo, quando você quer salvar um modelo, a gente vai comentar depois o que seria o modelo. Tá? Disso é a mesma forma para abrir documentos. Eu estou só contextualizando a ferramenta aqui nesse primeiro contato, tá, gente? Então, é importante que vocês saibam também que desde a versão 2016, né, eu já consigo esse formato em PDF, de exportar esses valores em PDF. Tá? Então vamos agora falar desse contexto, dar uma estrutura, falar um pouco da estrutura do Word, né? Por exemplo, existe aqui eu estou falando do Word, né? Mas existe o Writer, né? O Writer, ele é o editor de texto, vamos falar assim, o processador de texto, né, do LibreOffice, tá? Quando eu falar o Writer, só para que vocês saibam. Então, uma diferença importante, por exemplo, entre o Word e o Writer, são essas regras para extensão de arquivos, né? Então, por exemplo, o Word, que tem os estilos, aí eu vou escrevendo aqui para vocês, tá? Eu vou aqui já escrevendo extensões de arquivos. No Word você tem o que? A versão DocX, né? O padrão DocX, né? E para isso aqui para documento, você tem para macros, é um outro tipo, eu não vou comentar agora, mas é o DocM. E você tem para modelos de arquivos o .m, tá? Então, essas são, vou botar até assim entre extensões, né? Você teria no Word aqui, são importantes que vocês conheçam, tá? .m. Isso para modelo, para documento e para macros, tá? Então são extensões. No Writer, talvez esteja pronunciando errado aqui, desculpa, em inglês, que não é o objetivo dessas aulas, mas é importante trazer, é que você tem como extensão padrão apenas o, como eu já tinha dito, o ODT, né? E o OTT para modelos. Deixa eu ver aqui o OTT para modelos. .ott, tá? Então, são informações aqui que eu já vou trazendo para vocês.
Eu estou dando aqui só para que você saiba. Eu coloco o cursor aqui, dou um tab, ele faz uma tabulação, tá? Só para trazer aqui para você. Então, outro tema, pessoal, que é bastante importante que vocês conheçam, são alguns atalhos, né, que você vai utilizar aqui no Word, né, para facilitar suas tarefas, né? Então eu vou trazer alguns aqui importantes, selecionei, e sempre que eu botar o Ctrl aqui, a tecla Ctrl, né, por exemplo, Ctrl A, né, interessante aqui, essa setinha eu clico só para dizer como eu faço, né, aperto 2 vezes no traço, boto o sinal de maior, ele transforma nessa setinha, isso aqui vai abrir um documento, tá? O Ctrl B, Ctrl B vai salvar um documento. Então, por exemplo, se eu der aqui um Ctrl B, ele vai perguntar se eu quero salvar esse arquivo que eu estou digitando aqui, esse documento, né? Então tem também o Ctrl N, tá? Ctrl N. Eu tenho um Ctrl W. Deixa eu botar logo aqui alguns Ctrl W. Aqui o Ctrl N é para quê? Para você criar um novo documento. Eu tenho o Ctrl W que eu vou fechar um documento, certo? Aqui eu dou um tabzinho. Eu tenho o Ctrl T, que aqui isso é para a versão em português, tá, pessoal? Eu vou selecionar todo o documento, né? Eu vou selecionar tudo. Eu vou dar um Ctrl aqui. Eu também posso, veja só, dar aqui um Ctrl N, mas aqui tem um detalhe. É quando você vai aqui aplicar negrito em um texto selecionado, né? Então se eu dou um Ctrl N aqui, ele dá um negrito, tá? E aí, pessoal, eu aqui estava observando que no Ctrl, essas versões aqui de formatação, desculpa, aqui é Ctrl O, tá? Nessa versão nova, eu tinha criar um novo documento, é o Ctrl O, você deu Ctrl O, aqui ele vai criar um novo documento, beleza? Vou voltar para o documento anterior. Ctrl I, que é para você aplicar itálico, tá? Então você tem que dar um Ctrl I, vai estar o itálico. Esses atalhos, às vezes, eles mudam, pessoal, com a versão, né? Então, às vezes, você pode se confundir com algumas versões, né? Então, isso aqui para a versão que eu estou usando, que é o 365. Então, aplicar sublinhado é no Ctrl S, tá bom? Eu tenho também o Ctrl abrindo colchetes, que aí vai trabalhar na fonte, vai diminuir a fonte. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui e dou Ctrl, ele vai diminuindo e, obviamente, se você observar, aqui, ó, o tamanho da fonte vai aumentando e vai diminuindo, né? Então, o Ctrl fecha colchetes, vai aumentar a fonte. Show? Ó, diminui e aumenta. Tranquilo? Então, são várias teclas de atalho. Eu vou concluir aqui mais algumas, né, usando o Alt, né? Alt K. Eu tenho também Alt mais K, onde eu posso aqui, ó, Alt K, alternar,
tá? Esse exibir aqui para o modo. Aqui ele já me traz, na verdade, as opções que eu tenho, né? Modo de leitura, tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Modo de exibição, editar documento, tá? Então você poderia vir também aqui, ó, e exibir, tá? E clicar aqui em modo de leitura, que é a melhor maneira de ler um documento, né? Como ele próprio diz aqui, modo de leitura. Então, editar documento, eu tenho aqui o Alt T para isso, tá? Ó, Alt T, desculpa, Alt K, Alt T para isso, tá? Deixa eu só deixar assim para não confundir vocês. Não seria um Alt K mais T, tá? Você dá um Alt K e ele libera aqui e mostra um Tzinho aqui, tá vendo? E o T. Volto aqui para cá, tá? Para não confundir vocês. Modo leitura. Então, para não demorar tanto nessas teclas de atalho, né? Eu vou Alt, Ctrl, P. É outra tecla que eu selecionei aqui para vocês como importante. Que aí eu vou para o modo de layout de impressão. Layout de impressão. Veja só, aqui eu estou trabalhando com atalhos de exibição. Vamos falar assim. Aqui são atalhos de exibição. Tá? Um Shift e um Enter para ele. Atalhos de exibição. Então, Alt Ctrl P, você vai para layout de impressão. Alt Ctrl O, você vai para estrutura de tópicos. Alt, e eu vou mostrar aqui, ó, Alt Ctrl O. Alt Ctrl O, estrutura de tópicos. É também uma forma de exibição. Eu venho aqui para layout de impressão, que é o que eu estava. Estrutura de tópicos, beleza? Alt Ctrl N para o modo rascunho, né? Então, Alt, isso aqui para quem vai trabalhar muito com essa parte de layout é importante ter esses atalhos, mas para quem gosta de usar. Agora, se você está aqui assistindo essas aulas para fazer concurso, é importante que saiba, né? Modo rascunho. Beleza? Vamos finalizar agora com alguns outros atalhos relacionados a elementos gráficos. E aí, pessoal, para finalizar, tá? Mais algumas teclas de atalho que eu trago aqui são teclas que você utiliza no seu dia a dia, por exemplo, para seleção de texto, tá? Por exemplo, quando eu seguro o Ctrl aqui e coloco e seguro Shift, eu consigo fazer, ó, Ctrl Shift seta para a direita, ampliar essa seleção até o fim aqui de onde tiver texto, ou Ctrl Shift para a esquerda, né? Ctrl Shift para cima eu consigo selecionar, Ctrl Shift para baixo, tá? Se eu quiser selecionar a seleção de um caractere, por exemplo, à direita, eu seguro só o Shift. Então, eu não estou segurando o Ctrl aqui, ó, só o Shift. Então, caractere a caractere. Quando eu seguro o Ctrl Shift, eu consigo selecionar a palavra, tá? Que também pode ser um caractere. Da mesma forma, funciona para cima, beleza? Da mesma forma, funciona para cima. Então, essa aula de hoje foi mais para apresentar o Word, né? Mostrar para vocês aqui ambiente de
formatação, tá? Onde você pode, selecionando um texto até com o mouse, do jeito que eu mostrei, formatar como negrito, como itálico, sublinhado, taxado. Você pode utilizar essas opções aqui para subscrito, né? Ou sobrescrito. E aí ele já até apresenta a tecla de atalho, que eu não tinha falado, Ctrl igual e Ctrl Shift mais. Né? Então, por exemplo, só para que você entenda, se eu quero escrever aqui, ó, X1, aquele umzinho embaixo aqui, né? Eu clico aqui e dou um umzinho aqui, ó. Né? Então fica aqui a formatação, voltou, Ctrl igual, tá? Ctrl igual, tá aqui dizendo, ó, Ctrl igual. E Ctrl Shift mais, né? Mais, é Ctrl mais Shift mais o mais. Ele vai deixar assim, ó, X, por exemplo, ao quadrado, sobrescrito, né? Então Ctrl Shift, que pode ser na própria tecla, né? De igual. Certo? Aqui onde eu posso aumentar, eu posso, selecionando um texto, deixar centralizado, alinhado à direita, justificado, alinhado à esquerda, né? Aqui é o alinhamento à esquerda, aqui é um alinhamento à direita, beleza? Essas opções aqui a gente vai comentar ainda, tá? Algumas opções de inserir, por exemplo, inserir imagens, inserir tabelas. É só uma apresentação inicial. Na próxima aula a gente vai falar mais dessas guias, né? E menu do Word, tranquilo? Opa, e vamos falar também dessas formatações básicas, tranquilo? Então valeu, galera, até a próxima, que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, pessoal, beleza? Voltando aqui com mais uma aula de Word básico, tá? Só uma apresentação da ferramenta, o suficiente e necessário aí só para você poder editar documentos básicos, tá? No Word. Na aula de hoje a gente vai mostrar aqui alguns recursos a mais, tá? Que a gente não tinha mostrado ainda. A exemplo, a gente já navegou aqui por essas guias, né? O editor de textos, na verdade, o processador de texto, o Word, ele tem um menu aqui, que a gente chama de menu arquivo, né? E tem essas guias, né? Que são, o arquivo ele tem um padrão ainda de menu, né? Mas aqui a gente chama de guias, tá? E cada guia dessa tem aí seus recursos, né? E os recursos mais utilizados para cada guia a gente vai comentar, né? E falar sobre alguns deles, tá? Então, no arquivo a gente já falou de documentos, tá? De abrir documentos, de extensão de documentos do Word, né? Da versão mais recente, enfim. Temos aqui alguns modelos de Word, né? Já prontos, né? Você pode utilizar esses modelos aqui, pode navegar por mais modelos, pesquisar por modelos de acordo com um certo grupo, né, o tema, né? Mas aqui você já tem alguns exemplos, por exemplo, calendário, você tem aqui um exemplo de modelo de relatório, de fatura, de serviço, muito pode ser esse aqui utilizado, né, por muitas pessoas, né? Se você quer emitir uma fatura, claro que normalmente isso aqui é emitido pelo sistema, né, de informática, um sistema que realiza, né, essa operação de forma fiscal e tudo mais, mas se você quer emitir uma nota apenas sem que seja totalmente fiscal, né, apenas um recibo, né, como a gente chama, um recibo simples, você pode criar aqui um modelo já pronto, sem precisar ter a preocupação de vou criar aqui, ó, de digitar tudo isso, né? Então você pode, segurando a tecla Ctrl e movimentando o botão de scroll do mouse, você vai conseguindo aqui, ó,
aumentar e diminuir, e somente editar aqui. Você pode chegar e alterar aqui para o nome de sua empresa, né? Você pode chegar clicando e escrever, ou até mesmo o nome da sua empresa aqui, para quem, ou seu nome, tá? Fatura, do jeito que você quiser. Fatura do serviço ou do que você faça, né? Para quem, a data, um certo número, se você quiser controlar isso aí, se você não tiver isso já controlado. Quem está fazendo, né? Como é que vai ser o pagamento, data de vencimento, e tudo isso aqui você pode ir editando. Isso aqui é uma tabela, que a gente vai dar Ctrl Z aqui. Você pode modificar, diminuir, aumentar o número de linhas. Se você clicar com o mouse em um desses e segurar o botão esquerdo e arrastar, você está selecionando essas linhas, é que você pode, por exemplo, apagar. Apertando Backspace, e aqui é um arco, ó, excluir linha inteira. Excluiu tudo, né? Se por acaso eu quiser adicionar linhas, eu posso também clicar nessa última linha aqui, com o botão direito do mouse, e inserir linhas abaixo, se eu precisar, né? São várias formas que a gente pode fazer isso. Então, claro que isso aqui é um modelo, você vai editar isso aqui de acordo com a sua realidade, né? Coloca aqui, por exemplo, uma data, né? Você pode botar aqui uma data, 2 de janeiro de 2024, né? E editar tudo que for preciso aqui, uma identificação do cliente, um número de fatura, e aqui você pode até imprimir ou salvar ou exportar como um PDF, né? Você vem exportar, criar documento, criar um PDF aqui e mandar exportar como no local que você deseja, tá? Tem outros tipos de modelos. Você pode vir aqui em mais modelos e, por exemplo, panfletos, né? Diversos tipos de panfletos. Posso voltar. De negócios, né? Por exemplo, um catálogo de pizzaria, um cardápio, desculpa, de pizzaria, já pronto aqui, que você pode utilizar para a sua pizzaria. Se você tem uma simples pizzaria, você não quer gastar com uma empresa de marketing ou que trabalhe com esse tipo de serviço, para fazer algo mais profissional para você. Tudo que você vai abrindo vai sendo criado aqui ao lado, né? Por exemplo, eu tenho aqueles panfletos, eu vi lá um de cães, ó. Você pode criar um panfleto passeador de cães, uma pessoa que quer divulgar seu trabalho, não quer gastar com uma empresa, você já tem aqui, né? Algo já pré-pronto para você trabalhar com esses modelos de Word, tá? Então você pode aqui editar, você pode aqui colocar o seu nome, né? O nome de seu, ou de sua, se é uma empresa, né? Você pode chamar aqui, sei lá, como é que eu diria, nome de uma empresa de passear, Dog, sei lá, né? Dog Street, sei lá, Dog passeio na rua, e aqui eu digo, eu dou um Shift Enter aqui, ó, para ele não descer tanto, e eu posso dizer aqui, passeios pets, sei lá. Eu posso clicar aqui 2 vezes, selecionar só esse espaço, só esse texto, diminuir, tá? Colocar um texto menor. E aqui eu vou editando o que eu preciso. Isso aqui é uma imagem. Quando você clicar aqui, você vai ver que isso é uma imagem, ó, que você pode alterar, né? Você clica com o mouse sobre ela e segura. Você pode diminuir. Eu deixava ela aqui assim, mais... Pronto, ó. Posso colocar aqui o preço, né? Eu posso botar aqui, eu cobro R$10 por hora.
de segunda a sábado. Posso pegar um texto aqui e tentar gerar até mesmo no chat GPT um texto para passeios com cães, né? E aí, ó, coloca aqui teu número de telefone, 839999 9, né? Teu número aí, teu e-mail, né? Dog Street, vamos dizer, @gmail.com, né? Não sei nem se existe esse e-mail, uma URL aqui, dogstreet.com.br. Aqui você tira esse, você tira esse Dzinho maiúsculo, deixa minúsculo, né? E aí você vai fazendo o seu modelo de documento, tá? Ainda sobre alguns guias desses guias, você pode aqui no guia inserir, você vai encontrar a opção para inserir tabelas, né? Se você, as mais utilizadas, né? Você quiser criar uma tabela, cuidado onde você está inserindo, né? Onde está o documento, mas você já desenha a tabela do jeito que você quer, com a quantidade de linhas e de colunas, né? Você também tem a opção de inserir gráficos, né, muito utilizado lá, os gráficos que a gente utilizou no Excel. Inserir links, aqui por exemplo, nesse dogstreet.com.br, se esse fosse um documento digital, óbvio que você não vai criar um link aqui, né, e para mandar imprimir não faz sentido. Mas aqui eu posso inserir um link que eu posso mandar para um outro arquivo, uma página na web, né? Aqui eu diria, ó, o texto para exibição é o mesmo texto do endereço, né? Eu posso até colocar aqui http://www.dogstreet.com.br, ok, né? E aí você já teria aí seu link para essa página, né, na internet. Esses links a gente vai mostrar daqui a pouco, também pode ser para itens internos, tá? O desenhar aqui, o inserir cabeçalho e rodapé, um detalhe é que cabeçalho e rodapé você tem que estar exibindo em layout de impressão, que é esse layout que a gente está utilizando aqui, né, o padrão. Então, cabeçalho e rodapé, se você pedir para inserir, ele vai... Eu vou criar um outro documento aqui, tá? Criar um outro documento para não mexer nesse. E detalhe, tá? Quando a gente cria um documento, é importante olhar para essa versão mais recente do Word, a formatação básica, né? Ó, geralmente tamanho 11. Eu posso olhar aqui as margens. O layout aqui é em imagens, né? Ó, margem normal. Eu preciso vir logo aqui, ó, em configurar página, nessa setinha aqui de configurar página, eu tenho todas as opções. Então eu tenho um padrão de margem superior de 2.5, inferior de 2.5, esquerda e direita de 3, né? E a medianiza aqui 0, que eu vou explicar daqui a pouco. Então essa margem superior, onde o texto começa, a margem esquerda, a margem inferior abaixo, né? E a margem direita, tá? Então, antes de falar disso aí, eu só estou passando aqui nessas opções. É importante que você saiba, por exemplo, onde ficam as opções de imagens da página. Fica lá em layout, né? A orientação, se eu quero paisagem, se eu quero retrato, né? O tamanho, A4 também é padrão, né? O documento padrão do Word, ele vem como A4. Orientação, retrato. As margens, conforme eu falei. Coluna, uma coluna, né? Mas eu posso ter duas colunas. E aí, quando eu deixo aqui duas colunas, o documento, quando você começa a escrever aqui, ele só vai até a metade, né? Ele só vai até a metade. Então você, quando continuar a escrita, ele vai até o final e sobe. Então aqui se eu tenho duas colunas. Eu tenho duas colunas. Aqui eu tenho uma infinização, botei automática, né? Infinização, para que você... Deixa eu deixar ela aqui. Quando você tem uma palavra,
que fica sem espaço, né? E aí você quer botar um hífenzinho, o Word normalmente move essa palavra para a próxima linha. Vai depender de como você quer o seu texto. Se você ativar ela, o Word vai quebrar a palavra, né? Ou seja, conforme aqui, ó. Eu vou aumentar um pouco. Isso aqui, ó, tá acontecendo, tá? Eu vou deixar nenhuma. Referências, muito utilizado aqui quando você vai trabalhar com um documento, por exemplo, muito formal, como um documento da BNT, com normas da BNT, que você tem que gerenciar referências bibliográficas, né? Onde você vai adicionar referências no seu documento, citações, né? Você vai colocar um sumário de acordo com os títulos que você criou, né? Porque, entenda, quando eu vou criar outro documento depois para explicar, eu vou tirar esse layout aqui, deixar de uma, tá? Ele junta tudo. Vou apagar isso aqui para deixar o documento normal. Mas quando eu for falar dos hiperlinks, daqui a pouco, eu mostro aqui essa questão do sumário. Referências, então você vai adicionar um sumário de acordo com os títulos que você tem no seu documento. Tá? Revisões basicamente relacionadas aqui com ortografia, tá? Também questões de idioma, a gente não vai entrar nesse ponto aqui. Layout, a gente falou de alguns, layout de impressão, esse que a gente utiliza, modo leitura, eu posso retirar, dar um ESC aqui, tá? Tem o botão de ajuda, né, para ajudas no Word. A princípio, o que a gente vai trabalhar agora aqui, mostrar para vocês, eu vou voltar para aquele documento, esse documento aqui, tá? Só para mostrar aqui a vocês, por exemplo, não é esse, eu vou criar um novo documento que vai ser um documento com alguns títulos aqui que fica melhor. Os títulos aqui, peraí. Por exemplo, eu posso dar um título 1, posso escrever aqui capítulo, tá? Eu posso começar aqui o meu capítulo, escrever alguma coisa sobre o capítulo. Capítulo 2. Também nesse formato aqui de estilo título 1. Né? E começar aqui a escrita, né? Dá Isso foi a melhor forma não, mas só para demonstrar para vocês. O capítulo 1 aqui está nessa página. Eu vou diminuir aqui. Vou deixar na mesma. Ó como tá. Beleza? Capítulo 1, capítulo 2. Se eu escrever aqui um texto qualquer, antes disso eu posso vir aqui em Layout, Referências, Sumário, inserir o sumário. Quando eu insiro o sumário, ele já colocou aqui para mim, ó, capítulo 1, capítulo 2. Eu seguro a tecla Ctrl, ele me habilita essa mãozinha para eu ir para o capítulo 1 para o capítulo 2. No entanto, eu posso, por exemplo, digamos que eu esteja escrevendo algum texto aqui, e dentro do texto eu digo assim, no capítulo 2, tá? E aí eu quero botar um link para o leitor clicar aqui em capítulo 2 e vir para cá. Então eu venho aqui inserir link, onde eu tinha ido já. E eu vou colocar neste documento. Quando eu clico aqui já tem a opção capítulo 2. Ok. Então, ó, no capítulo 2, ele já vem, traz o cursor para cá. Tá?
Ele muda de cor, tá? O link muda de cor quando você abre ele. Então, esse hiperlink aí, né? Na verdade, ele pode ser um atalho tanto externo, quando é, por exemplo, para um site, quanto interno, quando para o próprio documento. Pode ser também para um outro arquivo que esteja no seu computador. Né? Quando ele é inserido, esse hiperlink, ele ainda não está habilitado, né? E aí a cor fica aquela cor anterior que eu acho que estava azul, né? Uma vez que ele é habilitado, ele fica nessa cor, essa cor roxa, né? Com esse sublinhado aí simples. Então, o caminho para fazer um link é no inserir links, né? Aqui. Esses hiperlinks podem levá-los a documentos, quanto para páginas web, arquivos ou locais do próprio arquivo, tá? Do próprio documento. Outros detalhes importantes aqui ainda do Word, quando você estiver fazendo um documento. Veja que você já fez um sumário do seu trabalho aqui, né? Você pode inserir uma página em branco aqui, né? Para descer esse sumário. No caso eu estou com duas. Criar sua capa, né? Sumário. Está aqui o capítulo 1 e o capítulo 2. Tá aí, ó. Capítulo 1 e capítulo 2. Né? Posso diminuir e aumentar segurando o Ctrl e o botão de rolagem do mouse, tá? A opção de... Deixa eu tirar ele daqui. A opção de inserir cabeçalho e rodapé é bem simples, né? Você pode simplesmente clicar aqui e escolher qual o formato de cabeçalho e de rodapé. Quando você faz isso, é criado essa opção aqui, ó, de cabeçalho. Tudo que você digitar aqui no cabeçalho, você vai estar digitando em todos os cabeçalhos. O texto do cabeçalho. Quando eu saio, fica aqui, ó, essa opção, texto do cabeçalho. Né? Eu posso vir em rodapé, mesma coisa, clico aqui, ó, digito aqui texto do rodapé, beleza? Opções que tem que ter cuidado, por exemplo, do ESC, então fica aqui texto do cabeçalho e texto do rodapé. Essa opção só vai estar habilitada se você tiver exibindo layout de impressão, beleza? Ó, aqui você não vê a opção de cabeçalho e rodapé. Tranquilo? Mas um recurso importante para esse segundo momento é o de pincel de formatação, né? Então, por exemplo, se você tem um texto aqui que você vai digitar, vamos falar aqui, história de Roma. Aí você vai começar a escrever sobre a história de Roma. Dá um enter aqui, seleciono, aumento, centralizo, aumento mais, sei lá, boto um negrito, boto aqui um negócio aqui bem, né, diferente. Esse aqui não, mas posso colocar um contorno aqui meio, pronto, totalmente formatado, né? Então, aqui eu estou pegando a mesma formatação, mas se eu coloco aqui Roma Antiga e eu quero, vamos dizer, deixar essa formatação diferente, ele está pegando essa formatação daqui, né? Então, eu
Vou deixar a formatação do jeito que eu quero, né? Diminuir aqui, tirar o negrito. E vou colocar aqui Roma antigo. Pronto. E aí eu coloco, sei lá, Império Romano aqui, sei lá, né? Ele pegou esse mesmo formato. Mas aí agora eu quero colocar aqui, antes da história de Roma, esse formato aqui que estava, para qualquer outro texto que eu vá digitar, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui história de Roma, o formato que está aqui está igual a esse, tá? Mas se por acaso não tivesse, estou aqui, ó, onde eu estou clicando agora. Desculpa. Deixa eu tirar esse sumário. Quando eu estou digitando aqui agora, o formato não está parecido com nenhum dos dois. Então, o que é que eu vou precisar utilizar? O pincel de formatação. Então, por exemplo, se eu quero usar esse pincel de formatação nesse texto, né, vamos até tirar isso daqui, vou clicar aqui, vou colocar, vamos dizer que eu estou aqui escrevendo Império Romano. Então eu faço o quê? Eu quero essa formatação aqui. Então eu seleciono e clico aqui. E seleciono mais. Ele vai copiar a formatação, o pincel de formatação. Mas perceba que ele perdeu, né? Eu já teria que, se eu quisesse fazer isso em outro texto, eu teria que fazer novamente, né? Então eu vou falar aqui Império Romano, aí eu vou falar aqui Júlio César. Ele pegou a formatação, mas digamos que não tivesse pego. Diminuir aqui, vou pintar, deixar ela bem diferente. Júlio César. Então, se eu quisesse utilizar essa mesma formatação aqui e aqui, né? Vou também mudar essa só para ficar diferente. Então, se eu pegar essa daqui, der 2 cliques, aí eu aplico aqui, e aplico aqui, e aplico onde eu quiser. O pincel de formatação fica marcado, tá? É outra questão de formatação importante. Lembre da formatação desses títulos, que quando você cria esses títulos para cada capítulo, título, o que você quiser dividir o seu documento, né, você pode criar um sumário baseado nesses títulos, né? E aí você tem tanto título de vários títulos aqui, ó, título 1, título 2 e título, e você tem subtítulos, que se você criar subtítulos aqui, por exemplo, eu criar aqui um item 1, criar como um subtítulo, né, ele vai reconhecer isso aqui no sumário, uma vez que você atualizar o sumário. Vamos ver aqui. Ele não reconheceu esse, deixa eu ver. Ah, tá, peraí. Na verdade, eu tenho que marcar ele como um título 2. Tá? Título 2. E quando eu for atualizar aqui, eu vou pedir para ele adicionar o índice inteiro e ele vai reconhecer. E aí sim, quando eu clicar, ele vai para o item. Tá? Seria um item do capítulo 1. E assim por diante. Então, essa questão de formatação, é isso que a gente tem, né? Tem também os efeitos aqui, né? Por exemplo, a gente já falou deles, mas não custa nada, né? Na fonte que você pode marcar aqui, né? Ó, taxado duplo, sobrescrito, toda a formatação básica, né? Pronto, deixa eu ver se tem mais algum item. Aqui, se por exemplo, você só tem que ter cuidado com aonde você está escrevendo, porque quando você clica na página, né, sempre vai ter a formatação ativa que está sendo utilizada aqui. Né? Você continuar escrevendo aqui Império, não vou nem falar assim, eu vou falar Júlio César
vamos lá, Nero, falando dos imperadores, né? Aí, sei lá, acho que quem veio antes dele, Calígula, né? Calígula, acho que é assim. Tá. Pronto. Você vai falando aqui desses camaradas, né? Você tá usando uma formatação básica, né? Aquilo que eu falei. 2 cliques aqui, eu vou melhorando a formatação, deixando do jeito que eu quero deixar. Tá? Esse é o básico do básico do básico. Claro que isso aqui seria itens do sumário, né? Na verdade, isso aqui seriam itens do sumário. Que eu poderia aqui, em vez de chamar de capítulo 1, poderia chamar de imperadores romanos, aqui colocar imperadores romanos. E quando eu fizesse isso, posso colocar do jeito que eu quiser, eu posso colocar assim, né, em pé. Aqui eu não estou obedecendo nenhuma norma, enfim. Mandar atualizar, ele já atualiza aqui, imperadores romanos. Item 1 eu poderia começar com Júlio César. Sei lá, isso aí escrevendo aqui outros imperadores, né? Você pode colocar aqui e adicionar como subtítulo. Né? Você pode colocar aqui como um subtítulo, por exemplo, Calígula, título 2. E aí você, sempre atualizando aqui o sumário, porque ele vai atualizando o documento, beleza? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, pessoal, beleza, galera? Gente, estamos aqui de volta, né, mais uma aula de processadores de texto usando o Word aqui offline, né? Eu digo offline porque, como vocês sabem, existe uma versão online, né, na nuvem. Existe um SaaS, né, que a gente chama, um software como serviço, oferecido pela Microsoft, mas nessas aulas aqui, desse curso, dessas playlists, dessas aulas que a gente está oferecendo, eu demonstro aqui alguns recursos do Word mesmo, offline, beleza? Eu trouxe esse texto aqui sobre o que é inteligência artificial, né? Avanços, desafios, apenas um texto gerado pelo próprio ChatGPT, só para que a gente possa utilizar de algumas formatações aqui, tá? Primeiramente falando dos meios de seleção, né? Como você pode selecionar textos. E aí você pode usar desde o mouse até o próprio teclado, né? Vocês sabem, 2 cliques em cima da palavra, 3 cliques vai selecionar a linha, assim, né? Parágrafo, desculpa. Aqui, ó, um clique, marca o cursor, 2 cliques a palavra, 3 cliques o parágrafo. Beleza? Tem também o uso do teclado. Então você pode colocar o cursor aqui, eu acredito que eu já falei nisso, mas por segurança, né? Você pode, segurando a tecla Shift, você vai navegando com as setinhas do teclado, selecionando caractere a caractere, né? Se você selecionar Ctrl Shift, você vai selecionando um conjunto de caracteres, no caso aqui as palavras, né? Se você seleciona Shift, bota para baixo, ele vai selecionando linha a linha, desta forma que você está vendo. Aqui eu posso navegar para trás e para frente, na esquerda ou direita. Se eu selecionar o Ctrl, ele já aqui, ó, ele não selecionou apenas uma linha, mas o Ctrl Shift, tá? Eu estou segurando Ctrl Shift aqui, para baixo, todo o parágrafo, né? Então são diversas formas de seleção que você tem, né? Às vezes você até, se você conseguir digitar 4 vezes, ele volta, né? Desfaz o clique triplo e aí ele retorna ao clique duplo, que seria de uma palavra. Tranquilo? Uma outra informação importante, principalmente aí quem vai prestar algum tipo de prova, é o uso de símbolos e de equação, tá? Eu vou descer aqui só para demonstrar a vocês, né? Símbolos e equações. Você tem aqui vários tipos de equações já prontas, né? Para quem vai trabalhar aí com algum documento que aborde equações matemáticas, beleza? E você tem
a possibilidade também de inserir uma nova equação, né? Que você tem equações conhecidas, como por exemplo a área do círculo, binômio de Newton. Para quem já estudou isso sabe o que é isso aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes, né, desse tipo de... Não é aula de matemática, né? A função quadrática e tudo mais. Então, inserir uma nova equação. Você pode, a partir da opção de inserir uma nova equação, utilizar diversos recursos aqui, estruturas diferentes, né? Então, alguns aqui eu acredito que a maioria não conheça para o que serve, né? Mas, por exemplo, a integral, isso aqui para quem estuda matemática, né? Áreas de exatas estudou isso, mas uma fração, por exemplo, é bem conhecido de todos. E aí você tem diversas formas de representar isso. Tá? Então, se você clicar aqui, observe que sempre vai ter dois quadradinhos assim, ó, pontilhados, que é onde você vai colocar os números. Então você pode botar 2, um 2 aqui, um 3 aqui. Okay? 2 sobre 3, você conseguiu colocar uma... Desculpa. Conseguiu colocar uma nova equação aí. Na verdade, você não concluiu, eu não concluí aqui, né? Eu posso colocar isso, x igual a 2, por exemplo. Tá? Então, selecionando aqui, eu posso salvar essa equação, inclusive, né? E aí utilizar essa equação em outros espaços do texto. Tranquilo? Eu não tenho aqui o objetivo de utilizar todos esses recursos, né? Aqui mostrar para vocês matrizes também, né? Se você quiser desenvolver uma matriz, utilizar todos esses recursos, mostrar todos esses para vocês, tá? A ideia destas aulas, desse curso, é apresentar esses recursos, apresentar alguns exemplos, né? E também características de uso desses recursos que o Word traz, como eu disse, para aqui, principalmente os que vão aí fazer alguma prova, né? Prestar algum concurso ou coisa semelhante. Ainda lá, em equações, você também tem a opção de símbolos. Sim, ainda na opção de símbolos aqui, você tem essa opção de inserir símbolos, né, que podem ser utilizados aí nas equações. Né? Você, por exemplo, pode aqui, eu vou criar aqui uma nova equação. Tá? Vou vir aqui inserir um símbolo, um alfa, por exemplo. Alfa igual a o quê? Sei lá. Beta mais o somatório, esse símbolo aqui, né? É um símbolo de somatório. Aqui, neste caso, para quem sabe o significado desse símbolo, né? Somatório, eu posso dizer o somatório de y, ou, para facilitar, de x. Né? Para quem estudou isso e sabe, né? Isso aqui é um somatório na ideia de que vai somar todos os valores que x possui, né? Normalmente x pode ser um vetor de valores, né? Um conjunto de valores. Então a ideia é que alfa é o valor de beta mais o somatório de todos os valores de x, né? Então, digamos que x aí que a gente representa como um vetor, né? Conjunto de valores. Ele vai percorrer todos os valores de x, somar todos esses valores de x e somar beta é o valor de alfa. Isso é a equação. Existe, de fato, você pode colocar esse símbolo aqui, ó. Inclusive ele está aqui em algumas equações dessas, como do binômio de Newton, né? Mas você pode desculpa, inserir aqui a opção de você pode vir, deixa eu ver aqui uma função. Posso usar esse próprio binômio de Newton porque ele é muito grande. Deixa eu ver aqui mesmo. Deixa eu clicar aqui dentro. E aí você vai vir aqui, ó. Nessa opção você clica na setinha aqui, né? Aparece de novo essa aba. Preste atenção que alguns recursos, né? Você adiciona no Word e alguns menus eles são adicionados aqui. O caso desse é equação. É adicionado, tá? Mas aí você vem aqui, por exemplo, nessa opção de somatórios, né? Por exemplo, esse somatório aqui, o que é isso quer dizer? Você vai variar, por exemplo, de
de 1 até 10, né? Os valores de x. No caso aqui eu posso dizer que y igual a 1 até 10, i igual a 1 até 10, e aqui eu dizer que quem é i? I são os índices de x, né? Assim não vai ficar legal, então eu venho aqui, né, nessa opção, até prefiro, não, no caso aqui eu não vou complicar para vocês não fazer isso. O que é que ele está dizendo aqui? X variando de 1 até 10, some x, todos os valores de x, para facilitar o entendimento. Isso aqui ele está dizendo o quê? Para quem não sabe, somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim por diante. Beleza? Então, são várias formas de equação, não ia gastar nem tanto tempo nessas opções, né? Porque eu também queria mostrar para vocês aqui o recurso. Sim, ainda, eu não queria gastar tanto tempo, mas já estou gastando. Ainda aqui tem uma opção interessante de você escrever equações, que é essa escrever aqui à mão. Então, por exemplo, você pode escrever essa mesma equação x igual ao somatório, deixa eu ver se eu consigo, somatório, eu vou chamar daqui de y, por exemplo, né? Aí aqui fica mais fácil até para eu fazer o que eu ia dizer, yi, ele entendeu que é um i, ó, sendo que i varia, ele entendeu aquilo que é um i, né? De 1, ó, ele já entendeu, até 10. Então, se você está com dificuldade de escrever, né? Então, ele vai responder aqui, na verdade, ele vai somar y1 mais y2 mais y3 mais y4 mais y5. E y, se você dissesse que y é um vetor, aí tem aquele, eu vou apagar para ele não, que y é um vetor de valores, pronto. Então, você vem aqui inserir, que ele vai colocar aqui essa fórmula. Aí, como eu botei aqui x, eu posso até aqui vir apagar. Pronto, posso dizer que y, no caso, desculpa, né? Tava um x aqui. Y é isso aqui, por exemplo. Eu fiz de duas formas diferentes, né? E isso aqui é diferente disso. Aqui eu estou somando x, todos os valores de x, sabendo que x é de 1 a 10, né? Já é o próprio valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui são os índices. E são os índices de x, né? Seria outro resultado. Mas enfim, aqui a ideia é apenas mostrar para vocês desculpa, essa possibilidade. Aqui na opção de inserir tabela, você pode desenhar como é que você quer a tabela, tá? Como é que você quer a sua tabela. Eu acho que isso é simples, né, para a maioria, mas é possível ainda, tá? Dentro aqui dessa tabela do Word, você simular, por exemplo, eu botar valores aqui. Você simular até uma planilha aqui do Excel, tá? Quando eu quero selecionar a tabela toda, eu clico aqui nessa opção e aí eu posso formatar conforme eu achar mais adequado para a minha situação. Eu posso colocar essas opções aqui, ó, como é que eu quero minha tabela, por exemplo. Posso jogar dessa forma, dessa maneira, dessa maneira que estava, com as cores, enfim. Linhas de totais, linhas em tiras. Aí eu tenho aqui, ó, se eu marcar essa opção, ele por exemplo, marca isso aqui e me dá essa possibilidade, ó. Certo? Eu vou formatando minha tabela. A gente consegue, tá, fazer alguns cálculos aqui dentro do Word, bem limitado, não dá para comparar com o Excel. Inclusive, muitas vezes a fórmula é diferente por causa da sua versão. No Excel, se você estiver usando versão em português, as fórmulas, por exemplo, o nome é soma, a função chama-se soma, aqui vai ser sum, não tem essa mudança, né? Então, eu não tenho referências como no Excel, tá? A gente não tem referências aqui como no Excel, mas é possível. Eu recomendo que se você quer fazer alguma tabela com fórmulas, com resultados calculados, que você faça isso
você faça isso no Excel e passe aqui para o Word, tranquilo? Então, dado essa tabela aqui, é possível você trabalhar aí com funções, né, em uma tabela do Word, que de forma que, como essas guias aí do Word são dinâmicas, como eu tinha dito a vocês, tá vendo esses valores aqui, elas apareceram depois. Essas guias são dinâmicas. Então, quando você trabalha com tabela, por exemplo, surge essa guia aqui, ó, design da tabela e layout, certo? Design da tabela e layout. Então, o caminho para você inserir fórmulas nessa tabela aqui do Word é aqui no guia layout e nesse grupo aqui desculpa, layout e no grupo de dados, certo? Então você pode ter aqui, ó, você tem aqui a função, você tem a possibilidade de usar uma função. Então aqui ele já trouxe para mim uma some above, some acima, né? Se eu der um OK aqui, ele vai somar esses valores, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu fazer uma nova tabela, uma nova coluna aqui. Você também pode adicionar aqui, por exemplo, some left, ele já sugere, ó. 15, some à esquerda, some above, certo? Você pode utilizar da mesma forma, soma à direita, some abaixo, né? Eu usei essas duas aqui, seriam mais comum, né? Você somar tanto da esquerda para a direita quanto de cima para baixo. Tranquilo? Só para que vocês saibam que é possível. Formatação de tabelas. Tá aqui. Você pode formatar da mesma maneira, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Da mesma maneira que um texto normal. E também aqui nos layouts, onde você pode, por exemplo, se você quiser excluir tabela, distribuir as linhas uniformemente. Aqui eu deixei, já estão distribuídas, né? Se você quiser mesclar, né? Se você quiser mesclar, por exemplo, eu posso inserir aqui uma linha acima. Aqui como eu selecionei tudo, ele inseriu tudo, né? Eu selecionaria só um botão direito, inserir linhas acima e aqui eu mesclar. Simples assim. Então eu colocaria algum título aqui se fosse o caso. Mais opções ainda em tabelas. Sim, a possibilidade de você simular aqui uma planilha do Excel. Você pode vir aqui na opção de inserir, onde você tem a opção de inserir no grupo aqui, exato. Aqui em tabela você vem aqui a planilha do Excel, certo? Então ele vai simular aqui para você uma planilha do Excel, que eu coloquei aqui por cima, né? Mas só para que vocês vejam. Aqui dentro eu posso trabalhar igual eu trabalho no Excel. Aí sim, eu boto um 10 aqui, um 10 aqui, eu consigo usar o soma aqui. Já me traz, opa, aí a função, né? Essa com essa. Né? Só para que vocês vejam como eu posso botar aqui um 5 e aí somar onde eu quiser, né? Aqui, onde eu quiser. Vou dizer que isso aqui é A1 menos B1, por exemplo. Vai funcionar da mesma forma. E aí, quando você sai, vou ficar um pouco aqui por cima da... Vamos ver se eu consigo... Porque ela ficou dentro daquela mesclagem, né? Mas tudo bem. Quando você sai, ele fica aqui, ó, como uma tabela no Word. Tranquilo? Quando você clica fora da seleção, ele fica como uma tabela no Word. Mas aí, todas as regras, ela segue todas as regras do Excel, essa planilha simulada aí dentro, né? Quando você clica fora, ela transforma essa aí, essa... Não, na verdade, ela se fica... isso aqui não é uma tabela, né?
Isso aqui, se você observar, é uma imagem. Tanto que eu posso tentar jogar ela aqui. Isso é uma imagem. Eu posso formatar ela, botar ela centralizada. Mas se você clicar nela 2 vezes aqui, ó, ela volta a ser uma planilha. E você edita como quer. Então, se você quer apresentar um resultado normal e quer realizar cálculos nesse resultado, né, e não quer ficar sempre editando e calculando na mão, na máquina aqui para ver se o resultado está certo, pode ser uma sugestão você utilizar dessa maneira, né? Então, você clicando aí na área de edição, ela volta a ser aí uma planilha eletrônica, editável, né? Como semelhante à planilha eletrônica do Excel. Um detalhe é que se você copiar e colar isso aqui, se você, na verdade, colar essa aí como imagem, ela não vai ser mais editada, né? Porque já que isso é uma imagem, se eu Ctrl C aqui, deixa eu dar isso aqui ela não vai, ela está dentro do Word, né? Mas se eu colar ela fora do Word, ela não vai mais ser compreendida, claro, como uma planilha, tá? Ela vai virar uma imagem. Então, pessoal, é isso aí. Próxima aula a gente traz aí mais alguns recursos do Word, beleza? Tá faltando ainda alguns assuntos, deixa eu ver. Deixa eu ver. Na verdade, pessoal, eu não vou deixar. Falta pouca coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu não vou deixar para mais uma aula. Tem um recurso também aqui interessante que por muitas vezes você não sabe alguma coisa, não está lembrado onde se encontra o recurso. Você, por exemplo, pode digitar aqui, ó. Por exemplo, mala direta, né? O que é uma mala direta, né? Mala direta, ela possibilita que você crie listagens, né, de pré-estabelecidas aí para você gerar uma carta, um e-mail, o que seja, né? Muito já foi mais utilizado, né? Mas você vem aqui, por exemplo, mala direta, ele vai te dar as opções aí de cartas, né? Você vai, por exemplo, selecionar cartas para um grupo de pessoas, né? E ele já traz aí na formatação. E-mails, né? Se você quiser enviar e-mails para um grupo de pessoas, né? E aí é possível que você personalize o e-mail de cada um que vai receber. Envelopes, né? Se você quiser imprimir envelopes, né? Como por exemplo endereço para um grupo de pessoas, etiquetas, né? Se você quiser imprimir uma etiqueta também com endereço para seja o que for, um endereço para um conjunto também para um endereçamento, né? De etiquetas. Também a opção de diretório, que é quando você cria, na verdade, um documento único, né, com um catálogo, uma lista de impressão de endereço. Vamos, sei lá, qualquer funcionalidade dessa que você escolher, todas as opções você vai colocando aqui embaixo, né? E você pode ir continuando aqui ou voltando, tá? Eu não vou criar, por exemplo, seleciono os destinatários. Eu não vou fazer essa parte, apenas mostrando para vocês. Né? Eu poderia criar para cada um desses, se eu voltar aqui, para cada um desses eu vou ter opções diferentes. Tá? Que eu vou escrever a carta, escolher a lista de pessoas e tudo mais. Um outro recurso é você proteger seu documento. Por exemplo, se eu for salvar aqui meu documento, quando eu vou salvar nessas opções aqui, eu tenho aqui em ferramentas várias opções. E existem opções gerais. E você pode definir uma senha para o seu documento, trazendo os principais recursos, tá? Mas você navegando, você vai ver que tem várias opções, como por exemplo, adicionar uma marca também no seu documento, né? Você pode chegar aqui e escrever Tiago, sei lá, tá? Salvar em cima desse. Sim, ok. Ok. Tá? Então você pode personalizar as partes, digamos assim, esses metadados do seu documento, tá? Ainda aqui na opção de inserir, como vocês podem ver, tem diversas opções, tabelas, imagem e tudo mais. Na opções aqui, por exemplo, de imagem, você pode até buscar imagens aqui do próprio Word, né? Que ele traz para vocês, por exemplo, paisagens, coisas do tipo, tá?
Se você escolher qualquer imagem dessa, por exemplo essa aqui, vai demorar um pouquinho, tá baixando, e aqui você, como qualquer outra imagem, você pode formatar ela de diversas formas, e aí diante do que você deseja fazer, se necessário, você vai realizar a formatação dessas imagens. Então, pessoal, na verdade era só isso que faltava, né? Essas aulas de Word mais para dar uma recapitulação, uma revisão. Se você deseja um pouco mais, tem outra playlist com mais aulas de Word, com mais detalhes sobre os recursos de Word. Aqui é nesse contexto deste curso, dessa playlist, é mais para um contexto de revisão e também de preparação para algumas provas, né, questões de alguns tipos de concurso, alguns exames que cobram esses conceitos teóricos, né, de Word em si. Mas a melhor forma de você aprender nessa relação de provas é você utilizando a ferramenta. Né? Você pega, cria documentos que não sejam importantes para você, vai aí, ó, cria textos, vai editando, mexe aqui, vê o que é que acontece, navega por aqui, por esses menus, observa que isso aqui, ó, é dinâmico, né? A imagem, por exemplo, quando eu não seleciono a imagem, o formato de imagem desaparece. Então, esses conhecimentos que você precisa ter. Onde está cada grupo desse, né? O que é que tem, por exemplo, inserir, as opções que eu posso inserir, ou pelo menos as principais, como cabeçalho e rodapé, número de página, eu quero inserir número de página no final, no fim, esse tipo aqui, por exemplo. Então, ele colocou aqui já no cabeçalho, né? E o número da página. Então, tudo isso aqui na opção de inserir, que é muito utilizada, né? Layout da página também, se eu quiser formatar aqui a página, layout da página. As margens, né? Que é exatamente o espaço para o final da página, como você quer essa margem larga, margem normal. É importante até você saber esse tamanho das margens, né? Uma margem normal do Word padrão é 2,5 cm para superior e para inferior e 3 cm para esquerda e para direita, ou seja, lateral 3 cm e horizontal, né? 3 centímetros e vertical 2,5. Então essas questões, ó, colunas, né? Se você quiser dividir o documento em duas partes, eu não vou nem fazer esse aqui, vou deixar como uma, mas só para que vocês vejam aqui nesse outro já apresentei colunas duas, ó. Essa outra página aqui, se você continuar, você vai ver que se eu digitar textos aqui, ele não vai até o fim, né? Então, essas questões é importante que você saiba. Essas questões aqui de referências eu falo em outras aulas. Tá? Falei aqui em aulas anteriores apenas do sumário, mas você pode sim criar referências aqui, como por exemplo, tem essa aqui que eu já criei em outro momento, um livro de engenharia de software. Então aqui é a citação, como vai ser, e na entrada bibliográfica, como vai ser. Né? Então se eu, por exemplo, colocar aqui isso aqui, inserir citação. Adicionar novas fontes, não, deixa eu pegar aqui essa. Não criei, só um momento. Gerenciar, copiar para cá, tá na lista atual. Isso aqui é a chamada lista mestra, né? Isso aqui na lista atual. Fechar. Se eu vir aqui, pronto, tá aqui ele, ó. Inserir essa citação, né? Então, se qualquer editar citação, ele vai perguntar o que é que você quer editar, atualizar citações, se eu tiver feito alguma alteração na citação, ele atualiza todos. Mas aí, se por exemplo eu quiser aqui, ó, criar lá, né, a bibliografia, tá aí, ele já dá a bibliografia. Veja que tá dessa forma porque tá em duas páginas, né? Aqui é duas colunas, desculpa. Se você veio para cá, tá vendo? Tá em duas colunas aqui. Se eu deixasse uma de volta em uma coluna, layout, colunas uma, ok. Aí sim veio para cá a bibliografia, né? Que seria exatamente essa que eu criei aqui e citei aqui. Né? E eu posso editar ela, se eu aqui em referências ainda, eu posso gerenciar, clicar nela aqui e editar.
e alterar qualquer coisa. Botar, por exemplo, não, é fio em 1983. Ok, sim, fecho. Observa que aqui já está 83 e aqui está 81. Se você mandar atualizar, ele atualizou para 83. Ok? Então, galera, eu vou, só para não deixar errado, né? Vou deixar como era antes, 81. Sim, fechar, tá? E atualizar aqui. Só dar um clique. Ok? Então, galera, é isso aí, beleza? Próximas aulas a gente traz mais algumas ferramentas da Microsoft Office, né? Que são bastante utilizadas. E prosseguiremos com assuntos de tecnologia, de informática, nas próximas aulas, assuntos que são interessantes, informática básica, que é interessante aí para quem vai prestar algum tipo de concurso e que de certa forma é uma alfabetização, principalmente os próximos assuntos também, na área de informática, né? Ou seja, são assuntos que todos devem saber, coisas básicas em que todos devem saber. Beleza, galera? Um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!